Graça e paz de Cristo. Seja muito bem-vindo ao canal Propósitos de Oração, o canal que ajuda você a fazer propósitos de oração e se conectar com Deus. Nós estamos num propósito chamado A Porta que Deus Abre, Ninguém Pode Fechar. E hoje nós estamos no dia 23 de 40. Esse propósito tem 40 dias de oração. E cada dia nós estamos orando para que Deus venha abrir uma porta. Sabemos que na vida temos muitas portas: porta espiritual, porta familiar, porta profissional, porta financeira, porta do trabalho. São muitas portas. E nós estamos hoje no dia 23 de 40 e vamos falar sobre a porta da ordem e da organização. Quantas vezes nós queremos que a nossa vida mude, mas nós não entramos pela porta da ordem. Não entramos pela porta da organização. E é fundamental passar pela porta da ordem e da organização para alcançar vitórias e bênçãos que você tem buscado. Vamos aqui ler o texto de 1 Reis, capítulo 18, versículos 38 e 39. Então caiu o fogo do Senhor e consumiu o holocausto, e a lenha, e as pedras, e o pó, e ainda lambeu a água que estava no rego. Versículo 39. E o que vendo todo o povo, caíram sobre os seus rostos e disseram: só o Senhor é Deus. Só o Senhor é Deus. Nesse texto de 1 Reis, no capítulo 18, nós estamos lendo o momento em que o profeta Elias viu, juntamente com todo o povo de Israel, o fogo caindo do céu. E esse fogo consumiu o holocausto. O holocausto era um animal que era colocado em cima de um altar, e nesse altar se colocava a lenha, se colocava as pedras, se colocava o animal que seria sacrificado pelo perdão dos pecados do povo, que era o holocausto. E, especificamente nesse momento, Elias disse para os homens que estavam em volta, quando depois que ele colocou a lenha em ordem, colocou as pedras e colocou o holocausto, ele pediu que fizessem por 4 vezes um círculo em volta do altar, limpando o terreno para que houvesse uma fenda no solo e que jogassem água no holocausto até encher aquela fenda em volta no terreno, em volta do holocausto. Depois que o profeta Elias fez isso, ele orou ao Senhor e pediu a Deus que caísse o fogo e que consumisse o holocausto. Deus atendeu a oração de Elias. Então caiu o fogo do Senhor e consumiu o holocausto e a lenha e as pedras e o pó, e ainda lambeu a água que estava no rego, o rego que ele tinha mandado fazer em volta desse holocausto. E como diz o versículo 39, o que vendo todo o povo, caíram sobre os seus rostos e disseram: só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Esse fogo que queimou todo o holocausto simboliza a busca da resposta que você está procurando. Quem sabe você está há muito tempo pedindo para Deus melhorar o seu casamento, mas você não coloca a sua casa em ordem. Você não organiza as roupas, a sua cozinha, você não organiza os seus horários
para realizar as suas atividades, você não inclui atividades relacionadas a esporte junto com a sua família, você não se preocupa com as refeições, a alimentação da sua casa. Já ouvi reclamação de maridos que muitas vezes dizem que trabalham o dia todo, deixam as suas esposas em casa, assumindo todo o compromisso de serem os provedores para que elas fiquem em paz, mas mesmo quando chegam em casa, as coisas estão desorganizadas, estão bagunçadas, então eles ficam com aquela insatisfação dentro daquele relacionamento. Então a mulher não entende por que o marido está chateado. E lá em Provérbios, no capítulo 14, no versículo 1, está escrito que a mulher sábia, ela edifica a sua casa, mas a mulher tola a destrói com as suas próprias mãos. A casa fica desorganizada. Nós lemos essa passagem porque, como nós vimos, o fogo do Senhor desceu e consumiu o holocausto para que Deus mostrasse para todo o povo de Israel que ele realmente era Deus. O desafio era que se Deus fosse realmente Deus, o holocausto seria queimado. E o texto que nós lemos nos conta que quando caiu o fogo do Senhor, ele queimou o holocausto, a lenha, as pedras, o pó e ainda lambeu a água que estava no rego. Quando nós lemos esse texto que fala sobre holocausto e lenha e pedras e pó e ainda lambeu a água que estava no rego, podemos interpretar para a vida prática que, por maiores que sejam as dificuldades que você enfrenta na sua vida, não existe nada que não possa ser consumido pelo fogo do Senhor. Não existe nenhuma dificuldade que não possa ser completamente vencida quando você está no Senhor. Mas antes que o fogo descesse, antes que a resposta de Deus viesse, foi necessário que o profeta Elias organizasse as pedras, depois colocasse a lenha, depois colocasse o holocausto. Foi necessário que ele consertasse o altar, onde ele realizaria a oferta do holocausto para Deus. Isso nos fala a respeito de ordem, isso nos fala a respeito de fazer as coisas que precisam ser feitas, no tempo em que precisam ser feitas, de maneira constante, para que as coisas aconteçam como devem acontecer. Quem sabe você está há muitos anos pensando em cursar uma faculdade, mas todo fim de ano você fala: no ano que vem eu começo. Passa o mês de janeiro, passa o mês de fevereiro e você não faz nada. E já se passaram 2, 3, 4 anos e você sempre repete que vai fazer, mas você nunca faz. Se você não puser uma ordem na sua vida, e se você não puser uma agenda onde você anota os seus compromissos para que você faça tudo o que é necessário em ordem, e se você não se organiza, você não tem como alcançar os resultados e as respostas de Deus. Existem pessoas que nem são cristãs e que conseguem muito sucesso naquilo que fazem. E muitas vezes os cristãos ficam sem entender como que aquela pessoa que não serve a Deus está recebendo tantas bênçãos. Como que aquela pessoa que nunca vai à igreja consegue tanta riqueza, tantos resultados? A pessoa fez uma faculdade, fez 2 faculdades, a pessoa tem o seu casamento estruturado, a pessoa tem filhos que vão para a escola e são pessoas que não acreditam em Deus
e mesmo assim elas estão prosperando e estão conseguindo muitas coisas que eu gostaria, mas eu não consigo. Como é possível explicar isso? A explicação é simples. Essas pessoas obedecem o princípio da ordem e elas obedecem o princípio da organização. Elas fazem as coisas com uma agenda. Elas obedecem à ordem. Se alguém quer aprender uma nova língua, seja o inglês, o alemão, o italiano ou qualquer outra língua, ela precisa começar a estudar. Primeiramente, as letras, as palavras mais simples, até começar a construir frases e depois desenvolver a habilidade de entender o que as pessoas falam e poder também falar naquela língua. Se uma pessoa quer ter um bom casamento, ela não pode sair se envolvendo com a primeira pessoa que ela encontra, mas ela precisa definir quais são os valores e os princípios que ela quer que o seu marido, que a sua esposa tenha, para que ela possa então começar a procurar por uma pessoa. Em Provérbios, no capítulo 18, no versículo 22, está escrito assim: o que acha uma mulher, uma esposa, achou uma coisa boa. Veja que o texto fala o que acha. Quem acha é porque estava procurando. E quem estava procurando significa que não chegou na rua e conheceu alguém e disse: vamos namorar. Mas ele estava procurando. Ele estava procurando, então ele achou. E quem procura tem critérios daquilo que está procurando. Aquele que é ateu e que está lá fora, ele não vai alcançar a salvação, porque a salvação da alma só vem por meio de Cristo. Mas muitos cristãos vão passar a sua vida aqui na terra sem alcançarem os propósitos e objetivos que querem para a sua vida profissional, para a sua vida conjugal e sentimental, e vão viver uma vida completamente desorganizada, desestruturada, de tribulação em tribulação, porque não entendem o princípio da ordem e da organização. Enquanto que os ímpios vão viver longe de Deus, mas seguindo a ordem e a organização, vão alcançar aquilo que estão buscando. Até Deus, quando criou os céus e a terra, criou as coisas pela ordem. Nós vemos que primeiro Deus fez com que surgisse a luz e que houvesse a luz do dia e depois a escuridão da noite. Depois Deus fez a separação das águas. Depois Deus fez surgir uma porção seca no meio das águas, que corresponde à terra. Depois que Deus criou a terra, Deus criou a relva, criou a vegetação, depois ele colocou os animais nos mares, depois ele colocou os animais na terra e depois ele colocou as aves nos céus. Só depois que tudo estava criado é que ele criou o homem e por último criou a mulher. Nós vemos que tudo que Deus criou foi obedecendo o princípio da ordem. E é assim também para que você possa ter sucesso na sua vida conjugal, para que você tenha sucesso na sua vida sentimental, para que você possa encontrar uma pessoa para que seja seu marido, para que seja sua esposa, você precisa colocar em um papel quais são os valores, o que você busca dessa pessoa. E então você precisa sair e conhecer pessoas, conversar e verificar se essa pessoa passa
no seu critério para que depois você comece um namoro, e esse namoro precisa ser muito franco e muito sincero. Tem muitas pessoas que quando entram na fase do namoro, elas fingem ser quem não são. Os namorados dão muitos presentes, além daquilo que realmente conseguirão pagar se fossem casados com aquela mulher. Aquela mulher se arruma além do que está acostumada, apenas para agradar o namorado durante a fase do namoro. Em lugar de serem verdadeiros, autênticos e de dizerem realmente o que fazem no dia a dia e o que gostam de fazer de fato, usam uma máscara, ficam como um personagem. E isso faz com que o futuro casamento venha ao fracasso. Vemos muitas notícias de pessoas que namoravam há 5 anos e que quando se casaram, ficaram casados por 2 ou 3 meses. E fica uma pergunta: como pode um casal ter ficado junto durante 5, 6 anos na fase do namoro e depois em 2 a 3 meses terem terminado o casamento? É que quando chegaram para dentro do casamento mostraram quem realmente eram e ficaram durante 5, 6 anos se enganando, mostrando aquilo que não eram de fato. Portanto, ter uma ordem e observar a verdade é algo que confere firmeza, estabilidade. O Senhor aqui respondeu com fogo, mas ele respondeu com fogo depois que tudo foi colocado em ordem. Se você quer que Deus responda com fogo e abra aquilo que você está buscando, você precisa passar pela porta da ordem, pela porta da organização. Lá no livro do profeta Isaías, nós vemos que Deus deu uma ordem para que ele fosse até o rei Ezequias e dissesse para ele: põe a tua casa em ordem, porque certamente morrerás. Até no momento de nós sairmos dessa vida para podermos morar no céu com Deus, nós precisamos ter a nossa vida em ordem. Precisamos ter a nossa vida em boa ordem na relação com Deus. O texto fala que o rei Ezequias, logo que o profeta saiu, virou a cara para a parede, começou a chorar e disse: Deus, lembra que eu fui fiel. Antes do profeta Isaías sair do palácio, Deus deu uma ordem: volta lá, porque ele está se humilhando. E fala para ele que darei mais 15 anos de vida para ele. Ele recebeu uma bênção de mais 15 anos, porque ele colocou o seu rosto na parede, se humilhou e disse: quero colocar a minha vida em ordem. Ele colocou a vida em ordem diante de Deus e ele recebeu a bênção de mais 15 anos de vida. Portanto, a mensagem de hoje fala sobre o princípio da ordem e fala sobre o princípio da organização. Tudo nessa vida passa por ordem e por organização. Até o próprio Deus, quando criou o mundo, você abre Gênesis no capítulo 1 e você vê essa sequência que nós falamos. Deus criou tudo por ordem. E no momento em que o profeta Elias foi clamar a Deus para que houvesse resposta, para que Deus respondesse com fogo, e esse fogo simboliza o cumprimento das promessas de Deus, a vitória esperada, foi necessário que ele colocasse tudo em ordem. Vamos orar a Deus hoje para que Deus nos ajude. Ajude você a colocar em ordem aquilo que precisa ser posto em ordem para que você possa obter a resposta que você está esperando. Para que você coloque as coisas em ordem, um papel e uma caneta podem ajudá-la
a ver os passos que você deve seguir. Se tem alguma coisa que há muito tempo tem incomodado você, comece a anotar o que fazer para mudar essa situação. Anote no papel 3 ou 4 soluções. Pense, eu posso fazer isso, isso e isso para mudar essa situação. Coloque a sua vida em ordem. Deus tem a bênção na sua vida conjugal, a bênção na sua vida familiar. Coloque ordem na sua casa, coloque ordem nas suas tarefas. Deus tem a bênção na sua vida financeira. Coloque ordem nos seus gastos, naquilo que você tem comprado, naquilo que você tem consumido o seu dinheiro. Você realmente precisa de tudo que você tem comprado? Coloque ordem na sua vida espiritual. Você tem dedicado tempo para Deus ou tem gastado muito tempo assistindo filmes do Netflix, vendo internet, vida dos outros? Coloque a sua vida em ordem para que Deus possa lhe responder. Vamos orar. Pai, a Ti damos graças porque o Senhor é bom e sempre nos ouve. Obrigado pelo seu amor, pela sua bondade, pela sua fidelidade, porque o Senhor sempre está conosco. Obrigado pelas suas misericórdias que se renovam a cada manhã. E agora eu apresento esse teu filho, essa tua filha, que de repente está sem saber o que fazer para conseguir o objetivo que tem buscado. Talvez não tenha se atentado para o fato de que precisa colocar as coisas em ordem. Talvez não tenha se atentado e viva ansioso, ansiosa em como vou fazer para me casar, ou como vou fazer para trabalhar, ou como vou fazer para conseguir pagar essa conta, ou como vou fazer para conseguir chegar até esse lugar que eu quero chegar. Mas não, glórias a Deus, não entendeu ainda que precisa ter um plano, precisa fazer e cumprir os passos para que possa realizar esses projetos. Eu peço que o Senhor agora derrame sabedoria e que o Senhor os ajude a receber conselhos do Senhor, que o Senhor venha colocar pessoas que possam orientá-lo, orientá-la, para que possa traçar os passos necessários para colocar a vida em ordem, para que possa chegar até esse objetivo. E se alguém ainda está desorganizado, desorientado, eu peço que o Senhor abençoe esse setor da vida dessa pessoa, para que ela consiga organizar-se, organizar os seus pensamentos, organizar o seu guarda-roupas, organizar a sua sapateira, organizar a sua casa, organizar os seus projetos, organizar o trabalho, as atividades da rotina, para que consiga ter mais produtividade e seja mais eficiente. Eu peço que o Senhor agora venha abençoar os teus filhos e que o Senhor venha abençoar as famílias. Essa esposa que de repente não sabe como organizar algumas coisas e tem gerado uma chateação no esposo, que ela compreenda a importância de cumprir o seu papel em manter a casa bem ordenada, bem organizada, como a mulher sábia de Provérbios 31, onde a tua palavra fala que a mulher que é sábia, ela acorda cedo. Logo pela manhã ela já amassa o pão e deixa tudo em ordem e cuida da roupa da sua família, do seu esposo, dos seus filhos, ordenando tudo para que tudo vá bem. Que essa tua filha que está participando dessa oração, que está passando por essa situação, que ela saiba, meu Deus, organizar a sua casa a partir de hoje, que seja guiada, orientada pelo bom conselho e pelo teu espírito para que tudo vá bem e que os teus filhos possam conquistar e realizar os seus projetos. Que o Senhor venha responder com fogo, como nessa passagem que nós lemos, que simboliza o resultado. Que glórias a Deus, que eles consigam os bons resultados e possam dizer, só o Senhor é Deus. Que possam dizer, Deus está conosco, nós recebemos essa vitória, porque o Senhor ama a ordem e a organização. O próprio Senhor agiu com ordem quando criou todas as coisas e instituiu esses princípios, o princípio da ordem e o princípio da organização. Tanto estabeleceu essas regras na terra que até os ateus e os ímpios
Quando seguem por essas regras, eles estão obedecendo ao Senhor. E todos os que obedecem aos seus princípios e mandamentos colhem bons resultados. Eles podem não colher a salvação, porque para ter o bom resultado da salvação é necessário aceitar a Cristo, batizar-se e segui-lo. Mas eles colhem os bons resultados da ordem e da organização em tudo aquilo que aplicam, porque esse princípio é do Senhor. E que os teus filhos entendam isso. Entendam que ordem e organização são princípios e portas que precisam, pelas quais precisam entrar e caminhar nelas, porque é por elas que recebem a honra, as riquezas e as vitórias esperadas nessa terra. Confirme essa bênção e vitória sobre cada pessoa, para a glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Deus abençoe a sua vida. Se você quer participar desse propósito desde o primeiro dia, aqui no canto superior esquerdo, você clicando, você vai cair no vídeo da preparação desse propósito, e no canto superior direito sempre tem o propósito do dia seguinte. Então você pode entrar na preparação e depois assistir os vídeos anteriores até esse dia, e no canto aqui no canto inferior direito está o botão para que você possa se inscrever no canal, ativar as notificações para que você seja informado todas as vezes que forem postados novos vídeos. Compartilhe esse vídeo com outras pessoas que precisam passar pelas portas da ordem e da organização. Compartilhe esse canal de propósitos de oração e faça parte participando desses propósitos, para que você sempre esteja cada vez mais e mais perto de Deus. Deus abençoe, a paz e a graça de Jesus.